Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje o nosso tema, pastor, fechando esse tempo do poder do Espírito, até que sejais revestidos de poder. E o nosso texto Está em Lucas capítulo 24, versículo 49. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até que sejam revestidos do poder do céu. Amém, glória a Deus, até que você e eu sejamos revestidos de poder do céu. Temos, portanto, aí o Evangelho de Lucas, e os nossos evangelistas, pastor, ali 70 depois de Cristo, né, começaram a ver a necessidade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Lucas, ele escreve assim, de uma forma muito linda. Ele pega o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, né? Também os relatos da comunidade e os seus próprios particulares. Ele faz uma juntada muito poderosa e escreve, então redige de uma forma muito linda, né? Segundo a capacidade que ele tinha. Aqui nesse momento, Lucas, ele não está preocupado com a questão da lei, porque ele direciona ao povo das igrejas que já tinham sido instruídas pelo apóstolo Paulo, né? As igrejas fundadas por Paulo. Então ele não está preso nessas questões. E ele está exatamente direcionando, pastor, algo muito forte, porque nesse momento aqui, o que estava se expandindo era a cultura helenista, né, dos gregos, quando então traz o homem para ser o centro, a medida de tudo, e ali dentro do pessimismo, mas especialmente da questão do relativismo. E então os nossos evangelistas se opuseram, resistiram a isso. Eles estavam exatamente dizendo, você não é o centro, o homem não pode ser a medida das coisas. O centro é Jesus Cristo, né? E nós não podemos nos medir em parâmetro humano e nem desse sistema, porque somos do céu. O nosso poder vem do alto, que coisa mais linda, né? Para as nossas vidas. E aí, então, Lucas percebe a necessidade de ordenar tudo isso e faz por excelência, né? Também Lucas, ele é escrito para ser lido paralelo juntamente com Atos dos Apóstolos, que também é escrito por Lucas. A gente vai perceber logo no início de Atos, ele já vai falar do revestimento do poder que eles precisavam aguardar e buscar, então até que fossem revestidos de poder. Agora, uma coisa muito linda que nós precisamos observar é que o Senhor Jesus Cristo precisou do poder do Espírito Santo. Às vezes a gente não para perceber isso, para analisar, mas a palavra de Deus diz em Filipenses que o Senhor Jesus, ele se esvaziou de ser Deus e ele assumiu, pastor, ele se encheu da nossa semelhança humana. Ele veio na semelhança humana, portanto, ele vai, recebe o batismo nas águas e ali o Espírito Santo vem sobre ele. Verdade. Então ele precisou ser cheio desse poder e a partir daí inicia o seu ministério, né? E ele, a palavra do Senhor diz em Atos mesmo, que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte, fazendo bem, curando, libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele recebeu essa unção de poder sobre a sua vida, né? E precisou dela para toda a trajetória. Então o Senhor Jesus, ele ensinou com poder, ele pregou com poder e autoridade, porque Deus estava com ele, né? E aí então, em meio a uma oposição e a resistência de um sistema opressor, ele prega com poder e autoridade. Ele ensina, né? Então, outras coisas que ele precisou desse poder para enfrentar a traição. É difícil ser traído, pastor. Meu Deus do céu. Ele precisou de poder para enfrentar a traição, para enfrentar a prisão,
escárnio, humilhação e morte. Precisou desse poder para ser ressuscitado dentre os mortos, pois a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi esse poder que ressuscitou ele, mora dentro de nós e ressuscitará os nossos corpos mortais. Né? Então ele precisou de poder para subir aos céus e assentar à direita de Deus. Bendito seja o Senhor. Pastor, somente Jesus precisou desse poder? E a igreja que ficou? A igreja também, né? Nós podemos observar que a igreja, né, precisou desse poder. Por que a igreja precisou do poder do Espírito Santo? Isso é algo que precisamos notar, né, com muita convicção, com muita clareza e entender isso. Sim. Que nós, como igreja, precisamos desse poder. Quando Jesus subiu aos céus, a igreja ainda permaneceu. Sim. Né, por um tempo de oposição, e eles ficaram com muito medo nesse tempo. Sim. Né? Muita perseguição, então eles ficaram com muito medo, trancados. Eles foram muitas vezes para o deserto, para Sim. as cavernas, fugindo de um governo que perseguia os cristãos. Então havia um medo na igreja. E eles só conseguiram obter vitória quando esse poder revestiu a igreja. Por que a igreja precisou do poder do Espírito Santo? Isso é algo que precisamos destacar com muita clareza em nossa vida como cristãos, como igreja, entender que a igreja primitiva, eles precisou desse poder e nós precisamos desse poder. Né? Sim, a igreja hoje precisa desse poder, você precisa do poder do Espírito Santo. Nós precisamos ter muito claro nos nossos corações isso. Verdade. É necessário nós, como igreja, hoje, se revestirmos desse poder. Amém. Para podermos ter êxito na nossa caminhada. O segredo é esse, buscar o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Interessante que eu observei que, né, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele recebeu esse poder, ele saiu curando, transformando, libertando. O que a igreja precisa, o que nós como igreja, você como igreja precisa, hoje, desse poder. Pastor, será que hoje a igreja tem medo? Com certeza a igreja tem medo, com certeza. Será do que a igreja tem medo hoje? Eu digo a igreja da nação brasileira, né? Que aparentemente é uma nação mais fácil, que tem liberdade religiosa, de expressão religiosa, dos cultos e Verdade. Tudo. Mas parece assim que nós ficamos presos em coisas que são pequenas e que precisam ser rompidas por nós. Né? Tem pessoas que são a igreja de Deus e tem medo de anunciar Jesus Cristo. Igreja com medo de orar, por medo do diabo, por medo dos demônios, por medo da retaliações, né, que pode vir do mundo tenebroso. Com medo de ler a Bíblia. Tem crente que tem medo de ler a Bíblia. Pode um negócio pensando, desse? Não sei o que pode acontecer. Deus me livre de Apocalipse e o dragão e gente com muitos olhos, outros com muitas asas, né? É necessário o poder e a revelação do Espírito Santo. E uma coisa nós queremos, como pastores, afirmar com muita convicção. Nós, como igreja, porque eu estou me incluindo, nós precisamos desse poder. Este é o segredo. A igreja hoje precisa desse revestimento para vencer todos os medos, para vencer todas as batalhas espirituais, para também obter vitória no mundo físico, para você poder orar pelas pessoas e também ver curas e milagres acontecer. É através desse revestimento de poder do céu para as nossas vidas. Sim, eu vou até usar uma fala do pastor no domingo passado, quando ele disse que o mundo, a resposta para o mundo é uma igreja cheia do poder. Talvez a resposta para a sua família é quando você for cheio desse poder. A resposta para o seu trabalho é quando você for cheio do poder do Espírito Santo. A resposta para a sua igreja é quando você for cheio do Espírito Santo. Portanto, pastor, a igreja precisa de poder para o tempo que sobrevirá a este mundo e que já começou. Nós temos aí todos os sinais que o princípio das dores já começou. Né? Então a igreja hoje se vê acuada frente às muitas ousadias de ideologias que foram construídas, né, fora dos princípios de Deus.
A igreja se vê encurralada por um mecanismo que rege este mundo, né? E aí começa então a se envolver na questão política. A igreja quer ter o apoio da política do seu país, quer ter o apoio dos muitos religiosos, né, que impõem as suas regras. Amados, a igreja venceu isso sem apoio nenhuma de sistema, sem apoio de religiosos, quando ela foi revestida de poder. Então, olha, sendo a igreja portadora do evangelho, ela precisa então entender que o evangelho é o poder de Deus. Verdade. E que nós precisamos avançar anunciando, né, com fidelidade, porque anunciou com fidelidade, o poder vai junto, né, para a glória de Deus. Também muitas pessoas estão se rendendo, e aqui eu chamo muito a sua atenção, aos muitos entretenimentos que hoje existem. Isso está furtando de você e de mim, tirando de nós a oportunidade de ter mais vida de oração. Verdade. De ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. De ter a consciência de Deus e não de si mesmo, né? Porque uma pessoa que está centrada no humanismo, ela tem muito consciência de si mesma. Ah, hoje eu gostei do culto, hoje eu não gostei. Ah, eu não gosto disso, eu quero isso, eu quero o que eu gosto, eu quero o que me faz bem, eu quero o meu bem-estar. É uma consciência de si mesmo, isso é puramente humanismo. E o humanismo simplesmente é do diabo. Portanto, Pedro, quando Jesus disse, olha, eu vou passar por isso, 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 ele não teve discernimento no Espírito. Ele disse, Senhor, não deixe nada disso acontecer contigo. Jesus falou, arreda Satanás, porque você só cogita das coisas humanas e não das coisas de Deus. Então, nós precisamos muito estar atentos, porque essa questão, pastor, hoje está em voga, trazendo o ser humano para o centro, e tem que ser muito cuidado, as coisas da sua alma, e você tem que se sentir bem. O importante é que você seja feliz. Amados do céu, não somos desse sistema, nós somos do Senhor. Aleluia. Você não é o centro é Deus. Glória em todas as coisas, né? Verdade. E isso nós precisamos ter muito claro nos nossos corações, nas nossas vidas. Então, veja bem, não permita que esses muitos entretenimentos roubem de você, né, todas as coisas concernentes ao reino de Deus, que precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, na sua vida. Nós vemos hoje os acontecimentos no mundo. Nós presenciamos, passamos por uma pandemia que abalou o mundo, que afetou a sua família, a minha família, que afetou a sua vida, né? Nunca havia existido, pastor, uma pandemia dessa maneira, dessa proporção, que abalou o mundo todo. Entenda isso, nós estamos vivendo um tempo diferente, mais próximo, né, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Pestes, guerra por causa de interesses políticos, poder econômico, matando tantos, ferindo muitos, fazendo milhares de refugiados. Você e eu estamos presenciando isso, vendo a jogada da mídia, fazendo você odiar a Rússia, amar a Ucrânia. Não entre nessa jogada, mas são jogadas de um sistema que faz o que quer, manobrando a grande população, atraindo o coração de muitos para querer pagar o preço por uma guerra, porque vai defender o que está mais fraco nisso tudo. Cuidado! Nós temos a nossa igreja russa, temos também a igreja na Ucrânia, né? Nós precisamos orar por todas as nações e especialmente para que o povo de Deus se fortaleça neste mundo, né? Com o poder do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus falou sobre esses acontecimentos, pastor. Sim. Ele disse, olha, vocês vão ouvir falar de guerra e rumores de guerra. Não tenham medo. Não tenha medo, ele disse à sua igreja. Ele disse, olha, vocês vão ver fome, peste, terremoto e acidentes naturais que estão acontecendo. Vocês vão ver esses acidentes naturais em todo canto, vai matar muitos. Outra coisa que ele disse, olha, o mundo vai odiar vocês. Todo o mundo vai odiar vocês que se chamam pelo meu nome. Portanto, não espere amor, reconhecimento do mundo. Isso não terá. Verdade. Entende isso? Olha, outra coisa que ele disse. Muitos de vocês serão presos. E eu digo, pastor, se você for fiel, você vai atravessar isso. Porque se você for covarde, você vai se ajustar ao sistema. Aí não fala sobre isso, não fala porque pode ofender, pode ir preso, pode te processar. Se você e eu formos fiéis, nós vamos atravessar o que Jesus disse. Muitos vão te odiar, vão te prender. Olha o que ele disse, vão matar muitos de vocês. Outra coisa que ele disse, muitos de vocês vão abandonar a fé, vão me abandonar.
Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que não seja você e nem eu que vamos abandonar o Senhor e nem que o nosso amor se esfrie, porque Ele diz que de quase todos o amor vai se esfriar. Então, Deus nos ajude, tenha misericórdia. Por isso eu digo a você e a mim, pastor, o que nós estamos refletindo aqui, que nós precisamos do poder do Espírito Santo para atravessar os princípios das dores, firmados no Senhor e na força do seu poder. Com esse poder, nós vamos vencer. Sim. Revestidos desse poder, nós vamos manter a nossa fé. Sim. Mas sem esse poder, sem esse revestimento, queridos, é bem provável que muitos negarão a fé. O Senhor Jesus sabia que a igreja dele precisou desse poder quando ele subiu aos céus. Ele disse: eu envio sobre vós a promessa. Hoje, o Senhor sabe que você, como igreja do Senhor, precisa do poder do Espírito Santo. E Ele diz: permaneça até que você seja revestido do poder do céu. Vamos orar, pastor. Amém. Pai, nós te adoramos. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de poder estarmos aqui mais um dia, mais uma vez, para poder refletir sobre a palavra do Senhor. Sim, meu Deus. E transmitir também, meu Deus, muitos sinais e avisos que o Senhor está falando à tua igreja. Em nome de o Senhor Jesus. tem falado, papai, para que ninguém fique, meu Deus, sem ser avisado. E nós se alegramos nisso, Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, falar ao nosso coração a cada dia mesmo. Fala ao coração, meu Deus, daquele que vai estar ouvindo. Fala ao coração, meu Deus, de cada um e cada uma com muito amor, Senhor. E que haja tremor e temor diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.